Vamos lá, estamos continuando aqui a nossa conversa, agora abrindo o bloco 2 da nossa aula sobre prescrição. Estamos falando sobre a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Disse para vocês que nós precisamos simular, para nós sabermos qual é o prazo prescricional, nós precisamos simular qual é o pior cenário possível para o agente, né? Já que nós estamos antes do trânsito em julgado da condenação, e nós não sabemos qual é a pena que esse cara vai receber, certo? Nós dizíamos então que será necessário que nós consideremos as causas de aumento e as causas de diminuição, já que essas autorizam que na aplicação da pena no final do processo, o juiz extrapole os limites, né? Podemos aplicar uma pena maior do que a máxima ou menor do que a mínima em virtude da incidência da causa de aumento ou causa de diminuição. Certo? É importante destacar aqui que o que prevê lá o nosso artigo 397 do Código de Processo Penal, que é inclusive causa de absolvição. Se estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou por qualquer outra coisa, a lei autoriza que o juiz declare extinta a punibilidade do agente e profira uma sentença absolutória, né? Não tem nem como a gente analisar o mérito, se o sujeito praticou ou não praticou o delito. Perde até o sentido dessa discussão. Mas a consequência é tão grave da extinção da punibilidade que o legislador autoriza que o juiz declare a extinção da punibilidade através de uma sentença absolutória, certo? Então vamos lá. Nós simulamos o pior cenário possível para o agente e nós vamos lá no artigo 109 do Código Penal que a gente encontra qual é o prazo prescricional. Então, por exemplo, se nós temos alguém acusado da prática de um crime de roubo, para o qual o legislador prevê pena de 4 a 10 anos. Joia. Então, qual é a pena que eu vou usar? É a pena de 10 anos. Não, mas a acusação diz que o sujeito praticou o roubo junto com outra pessoa, roubo em concurso de agentes. Aí nós temos o parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, que diz para nós que quando o roubo é cometido, 157 parágrafo 2º, inciso 2, quando o roubo é cometido num concurso de 2 ou mais agentes, a pena é aumentada de 1/3 até metade. Então eu vou aplicar a causa de aumento. Eu vou aumentar 1/3 ou a metade? Vamos lembrar, eu quero simular o pior cenário possível para o agente. Se eu quero simular o pior cenário possível para o agente, eu vou aplicar o aumento máximo, que é metade. De 10 anos, eu vou pegar a pena máxima 10 anos e vou aumentar metade. 15 anos, então a pena para o roubo, pena máxima para o crime de roubo em concurso de agentes é de 15 anos. Eu tenho esse número de 15 anos, vou lá no artigo 109 do Código Penal e vejo que ele diz que a prescrição se dá em 20 anos, toda vez que o máximo da pena é superior a 12. Então, nesse nosso exemplo aqui, como a pena que nós encontramos era de 15 anos, a prescrição se dava em 20. Tudo bem? Agora, imagina só nesse mesmo exemplo do crime de roubo, que se nós tivéssemos um roubo tentado, um roubo de 2 agentes, né, praticado por 2 agentes, mas esse roubo foi tentado. O 14, parágrafo único do Código Penal, prevê uma causa de diminuição de pena. E ele diz que quando o crime é tentado, nós vamos pegar a pena do crime consumado e reduzir de 1 a 2/3. Nesse caso, como eu estou simulando o pior cenário possível, quanto é que eu vou diminuir do cara? Eu vou diminuir a pena pelo mínimo possível. Porque a pior coisa que pode acontecer com ele é o juiz aplicar a pena máxima e, no caso do crime tentado, reduzir a pena o mínimo possível. Vou reduzir só 1/3. De 15 anos eu caio para 10, fico com a pena de 10 anos. Então, nesse caso, com a pena de 10 anos, ela é, olha só, maior do que 8, mas não passa de 12. Então, a prescrição para o roubo tentado praticado por 2 agentes, aqui no nosso exemplo, a prescrição se dá em 16 anos. Tudo bem? Então, para a gente encontrar o prazo prescricional, é essa a continha que a gente tem que fazer. Aqui, lembrem que eu estou falando de
prescrição em abstrato. Tá certo assim? E eu começo a contar de quando o prazo prescricional? Vamos lá. De regra, eu vou contar a partir do dia, eu vou contar a partir do dia em que o crime se consumou. Certo? Trata-se de prazo penal, que, portanto, inclui o dia do início. O dia do fato criminoso já está incluído, já é o dia 1 do prazo prescricional, certo? Começa no dia do fato criminoso e não no dia seguinte. O dia 1 é o dia do fato, tá certo? Quando se tratar de crime tentado, nós vamos contar a partir do último ato executório, quando cessa a atividade criminosa. Crime consumado, do dia em que o crime se consumou. Em caso de crime tentado, a partir do último ato executório. Quando se tratar de crime permanente, o que é crime permanente? Nós bem sabemos o que é. Crime permanente é aquele crime cuja consumação se protrai no tempo, diferente do crime instantâneo, né? O crime de homicídio, por exemplo, é um crime instantâneo. Quando é que o crime de homicídio se consuma? Na hora em que a vítima morre. Morreu, o crime está consumado, certo? Agora, esse é um crime instantâneo, tá certo? Porque a consumação se dá em um momento definido ou definível. Talvez seja melhor dizer isso. Agora, quando é que o crime é permanente? É aquele crime cuja consumação se protrai no tempo. Não é um ponto, ele é uma linha. Por exemplo, ter droga em depósito. O sujeito que tem guardado em casa 20 quilos de maconha, recebeu no dia 1º de janeiro do ano de 2021 e guardou essa droga durante 4 meses, em qualquer momento durante aqueles 4 meses ele estava em consumação, né? A consumação não é um ponto, não é só na hora que ele recebeu a droga. Todo o tempo que ele fica com a droga guardada, o crime está em consumação e o sujeito está em flagrante delito. No caso do crime permanente, diz a nossa lei que a prescrição só começa a contar a partir do momento em que cessa a permanência. Na hora em que cessa a permanência, ou seja, na hora em que o sujeito deixou de guardar a droga lá na casa dele, né? O dia que a polícia foi lá e encontrou a droga e prendeu o sujeito. Aí cessou a permanência, a gente começa a contar o prazo prescricional. Por fim, no caso dos crimes de bigamia, crimes de falsificação, alteração de assentamento do registro civil, nós vamos contar isso da data em que o fato criminoso se tornou conhecido, certo? A esse inciso que foi adicionado pela Lei 12.650 de 2012. O que é que esse dispositivo diz para nós? Ele diz o seguinte: no caso dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, veja só, crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o que acontece? Muitas vezes uma criança é vítima de abuso sexual praticada, suponhamos, pelo próprio pai ou por alguém do núcleo familiar. E essa criança, evidentemente, não tem a quem contar, não tem a quem pedir socorro para se ver livre daquele abuso de que ela sofre. Então, o que o legislador disse? Nessas situações, certo? De crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a prescrição não vai contar, vai ficar congelada até o dia em que a vítima completar 18 anos. Salvo se já tiver sido iniciada a ação penal antes dessa data. Se o fato, por algum motivo, chegou ao conhecimento dos pais, né? A criança foi vítima, isso chegou ao conhecimento dos pais, e isso foi levado ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, etc. E o sujeito foi acusado. Uma criança de 10 anos foi vítima de abuso sexual, isso foi descoberto, o sujeito foi denunciado. Então, aí nesse caso, nós não teremos que esperar que a vítima faça 18 anos para começar a contar o prazo prescricional, tudo bem? A lei resguarda o interesse da criança ou adolescente, de modo que se ela é vítima de crime contra a dignidade sexual, somente depois da maioridade dela, se o fato não vier a ser revelado antes, não vier a ser apurado antes em juízo, somente depois é que vai contar o prazo prescricional. Certo? O STF compreende que no caso dos crimes habituais, a exemplo do que acontece com o crime permanente, nós também só contaremos a prescrição a partir do último ato de execução
do fato que constitui o delito, né? Certo? É isto. A contagem da prescrição, gente, não é ininterrupta, desculpa. A contagem do prazo prescricional sofrerá, ao longo do tempo, algumas paradas e algumas interrupções. Quando é que ocorre uma interrupção? A gente diz o que é uma interrupção. Qual é a diferença entre interrupção e suspensão do prazo prescricional? A interrupção é digamos assim, é aquele fato que acontece durante a marcha da investigação que zera a contagem. Nós íamos contando o prazo prescricional e quando acontece algum evento que interrompe a contagem prescricional, o prazo volta à estaca zero. Volta a zero e nós começamos a contar tudo de novo. Se vier a ser interrompido de novo, zera a contagem de novo e começa a contagem. E aí vai, certo? Quando, então, ocorre uma interrupção da prescrição, a contagem volta à estaca zero. A suspensão não. Quando a contagem do prazo prescricional é suspensa, ela fica congelada e no dia em que cessa o motivo da suspensão, nós vamos continuar a contar de onde havia parado. Tudo bem? Certo assim? O artigo 117 do Código Penal prevê as hipóteses de interrupção do prazo de prescrição, certo? Veja só, está aí no artigo 117. Eu só estou colocando aqui 4 incisos, do 1 ao 4, porque nós temos ainda o 5 e o 6. Mas esses 5 e 6 dizem respeito à prescrição da pretensão executória, nós vamos falar dele lá mais na frente. Por enquanto a gente vai se ocupar com esses 4. Em que situação a prescrição da pretensão punitiva é interrompida? Pelo recebimento da denúncia ou da queixa, aquela decisão do juiz lá no início do processo, né? Zera a contagem. Veja só, eu tinha começado a contar lá na data do fato, né? Começou a contar na data do fato, no dia que o juiz recebe a denúncia, zera a contagem. Veja só, se entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia tiver passado prescrição, acabou. Não tem mais o que a gente fazer. Entenderam? Certo? Se entre a data em que ocorreu o crime e a data em que o juiz recebeu a denúncia, se dentro dessas balizas já tiver passado o prazo prescricional, tchau, acabou. Mas não passou. O juiz recebe a denúncia, zera a contagem. Estava faltando só um dia. O juiz recebeu a denúncia, zera a contagem, a gente vai abrir uma nova contagem e nós temos de novo todo o prazo prescricional para chegar na próxima interrupção. Qual é a próxima interrupção? A lei fala aqui em pronúncia, mas a pronúncia só vai valer no caso dos crimes de competência do tribunal do júri, né? Pronúncia só para os casos do tribunal do júri. Então, se entre a data do recebimento da denúncia e a pronúncia no caso do júri passar o prazo prescricional, acabou-se. Se não passar, pronuncia, zerou a contagem, começa a contar de novo. Até quando? Até a próxima interrupção, que vai ser qual? Eventual decisão confirmatória da pronúncia. A defesa não gostou da pronúncia e a defesa impugnou isso. Recorreu para o tribunal reformar a pronúncia. Se o tribunal, apreciando o recurso, confirma a pronúncia, zera a contagem de novo e nós vamos abrir uma nova contagem. Até quando? Até a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis. Na hora em que condena, zera de novo a contagem. Então, gente, vamos esquecer do júri, porque a pronúncia e a confirmação da pronúncia só valem para o procedimento do júri. No procedimento comum, o sujeito é acusado da prática de um crime de estupro. Desde a data do fato, no caso de não se tratar de crime contra criança e adolescente, né? Desde a data do fato até o recebimento da denúncia. Se não passar o prazo prescricional, a denúncia interrompe e zera a contagem. A gente começa de novo. E do dia em que o juiz recebe a denúncia até o dia em que ele profere a sentença condenatória, não pode passar o prazo prescricional. Se passar, dançou, perdeu a possibilidade de punição. Extingue-se a punibilidade. Não é assim? Beleza. Então, essas balizas são
o nosso marco. Veja que eu desenhei aqui essa tabelazinha aqui embaixo da tela de vocês, que essa tabela vai nos ajudar a entender isso aqui. Olha só o que é que nós estamos dizendo aqui. Então, nós vamos juntar o artigo 111 e o artigo 117 do Código Penal, e os dois juntos vão nos dar as chamadas balizas prescricionais, né? São os intervalos dentro dos quais a gente vai verificar se houve ou não houve a prescrição. Tudo bem? Como eu disse para vocês, no procedimento comum, nós vamos dizer que o primeiro marco é a data do fato, o 1 aqui, é a data do fato, certo? Nós vamos dizer que o 2 é o recebimento da denúncia, o 2 é o recebimento da denúncia, o 3 será a publicação da sentença condenatória, certo? E o 4 será o trânsito em julgado da condenação. Se a prescrição, olha só, galera, se o prazo prescricional passar aqui nesse intervalo, ou dentro desse intervalo, ou dentro desse intervalo, a gente diz que aconteceu a prescrição da pretensão punitiva, entenderam? Porque o 1 foi a data do fato, onde nós começamos, é o nosso marco inicial, data do fato. Mas no 2, lá no recebimento da denúncia, o juiz zerou a contagem. A lei diz que o recebimento da denúncia zera a contagem da prescrição. Beleza. No 3, o que aconteceu? No 3, nós temos a publicação da sentença condenatória. Zera a contagem. E no 4, nós teremos o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que acontece nesse 4? Na hora em que a sentença condenatória transita em julgado, a gente deixa de falar em prescrição da pretensão punitiva e passa a falar em pretensão executória, não é assim? Porque nós já definimos a condenação do cara, já temos a condenação definitiva e agora o Estado vai começar as diligências para fazer cumprir a pena que ele recebeu, né? Que o agente recebeu. Atenção, o acórdão condenatório, destaque aqui para nós, o acórdão condenatório, o acordo do segundo grau, interrompe a prescrição, certo? Nós estamos aqui citando a situação do juiz do primeiro grau que absolveu o réu e o Ministério Público não concordou com a absolvição e o Ministério Público recorreu. Pediu que o tribunal revisse a decisão. O tribunal reformou a sentença judicial e condenou o réu. Numa situação como essa, o réu deverá a contagem do prazo prescricional vai ser contada, vai ser interrompida pelo acórdão condenatório, pela decisão do tribunal, já que no primeiro grau não houve condenação. Sentença absolutória não interrompe a contagem, somente a sentença ou acórdão condenatório interrompem a contagem do prazo prescricional. Tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso gráfico, né? Nós temos essas balizas, esses 3 intervalos entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, entre o recebimento da denúncia e a decisão condenatória recorrível, e entre a decisão condenatória recorrível e o trânsito em julgado para ambas as partes, que é quando nasce a pretensão executória, tá certo? É aí que a gente vai ver se cabe o prazo prescricional. Se o prazo prescricional passar, acabou-se. Tudo bem? Evidentemente, nós precisamos descontar aí eventual prazo que ficou suspenso. Nós vamos falar da suspensão do prazo prescricional ainda. Mas se a prescrição ficar congelada, parada durante algum tempo, dentro dessas balizas a gente vai descontar o prazo de suspensão. Tá certo assim? Vamos seguir. No caso do júri, não são só 3 balizas, né? Nós temos aqui, no caso do júri,
Veja só. Fato, o recebimento da denúncia, a pronúncia, a confirmação da pronúncia, a publicação da condenação e, por fim, o trânsito em julgado. Certo? Aí nós temos essas balizas. Nós temos aqui a mais, o que acrescentou aqui em relação aos outros foi somente a questão da pronúncia e da confirmação da pronúncia, já que nós não temos isso no tribunal do júri, desculpa, no procedimento comum, né? Isso aí é exclusivo do júri. Então, o que interessa para nós é que para que haja prescrição, o prazo prescricional precisa caber dentro desses intervalos, de um deles, né? Eu não posso juntar um intervalo com outro. Ou o prazo prescricional cabe inteiro dentro de um desses intervalos, ou não terá ocorrido prazo prescricional. Tá certo assim? Vamos lá. Veja só, situação curiosa aqui para nós. Em caso da competência do tribunal do júri, ocorrendo a desclassificação do fato para outro da competência do juízo comum, a pronúncia e sua confirmação têm força para interromper a prescrição? O que é que está dizendo aí? Imagina só que uma pessoa foi acusada da prática de um crime de homicídio. E diante dessa acusação, produziram-se as provas, né? Na primeira fase do procedimento escalonado do júri, e o juiz proferiu uma decisão de pronúncia, pronunciou o réu, entendendo que ele havia praticado um homicídio simples. E aí encaminhou o réu a julgamento no plenário do tribunal do júri. Mas no plenário do tribunal do júri, os jurados entenderam que não foi um homicídio simples. Eles desclassificaram para lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte não é um delito de competência do tribunal do júri. Aí a gente fica perguntando, e aquela pronúncia que mandou o cara a julgamento, ela continua valendo como interrupção do prazo prescricional? STJ entende que sim. Nós temos inclusive a súmula de número 191. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime, tá certo assim? Então, a pronúncia preserva o seu poder de interromper a contagem da prescrição. Vamos lá. Vamos simular aqui uma prescrição, o cálculo de uma prescrição em relação a uma pessoa que é acusada da prática de um crime de furto. Veja só, o sujeito teria cometido o furto, que tem pena que varia entre 1 e 4 anos. De acordo com o artigo 109 do Código Penal, a prescrição se dá em 8 anos. Tá, joia? Aí, na hora em que acontece o fato, o Estado tem, como a pena máxima é 4, prescrição em 8, não é assim? Prescrição em 8, o Estado vai ter 8 anos. Para quê? Para acontecer a coisa de número 2, que é o recebimento da denúncia. O Estado tem 8 anos para receber a denúncia. Se o juiz receber antes de 8 anos, beleza. Aí o Estado ganhou agora 8 anos. Para quê? Para publicar a sentença condenatória. O Estado ganhou 8 anos para fazer isso. Se o Estado não fizer, terá ocorrido a prescrição. Se o sujeito foi condenado, foi publicado aqui o 3, antes de completar os 8 anos, o Estado ganha mais 8 anos para quê? Para que aconteça o trânsito em julgado da condenação. Se não houver recurso, se o tribunal não demorar a julgar o recurso, né? E aí o Estado ganhou mais 8 anos. É mais ou menos assim a conta que a gente precisa fazer. Tudo bem? Então, que fique claro, prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato leva em consideração a pior situação possível. Aí agora vamos falar da prescrição superveniente. Quando é que a gente tem a prescrição superveniente, gente? Olha, diz aí o artigo 110 do Código Penal.
A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Esse 110 caput não está falando, atenção, não está falando de prescrição da pretensão punitiva. Isso aqui, gente, é, na verdade, prescrição da pretensão executória, que a gente vai falar mais tarde, certo? O que nos interessa agora é isso aqui, ó. O parágrafo 1º. Certo? A prescrição depois da sentença condenatória, olha aqui a palavrinha importante, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. Por que eu estou dizendo que é importante essa história do trânsito em julgado para a acusação, gente? Por uma questão muito simples. Lembram que lá na prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, nós estávamos simulando o pior cenário possível para o agente? Na hora em que a condenação transita em julgado para a acusação, nós já temos o pior cenário possível para o agente. Porque mesmo que o tribunal, é evidentemente que se transitou em julgado para a acusação, só existe recurso pendente da defesa. E a gente sabe que, pelo princípio, ne reformatio impejus, não se reforma para piorar, o tribunal não pode reformar a sentença para aumentar a pena se só tem recurso da defesa, né? Se somente a defesa recorreu, o tribunal não pode mudar, ainda que reconheça um erro do juiz, o tribunal não pode mudar a condenação, não pode aumentar, só pode mudar para melhorar, para agravar a situação do réu, o tribunal não pode. Então, na hora em que transita em julgado para a acusação a quantidade de pena, nós já temos o pior cenário possível. Então, o que acontece? Eu falo de superveniente, a prescrição da pretensão punitiva superveniente, ela só pode ser reconhecida, gente, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para ambas as partes. Que no trânsito em julgado eu deixo de falar em pretensão punitiva e já falo em pretensão executória, não é assim? Então, superveniente é só entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado. Se demorar demais a transitar em julgado, imagina só, a sentença foi publicada. Vamos voltar para o exemplo do cara do furto, que era de 1 a 4 anos, o sujeito recebeu uma pena de 3 anos. A gente vai lá no artigo 108 do Código Penal, 109, desculpa, e a gente vai ver que com pena de 3 anos a prescrição acontece em 8. Aí o sujeito foi julgado no primeiro grau, recebeu uma pena de 3 anos. O Ministério Público não recorreu. Mas a defesa recorreu, a pena foi muito alta, tribunal. Eu quero que a pena de 3 anos caia para 1 ano, que é a pena mínima. E o tribunal demorou a julgar esse recurso. O tribunal passou lá mais de 8 anos para julgar esse recurso. O tribunal passou mais de 8 anos. Então, o que acontece? O tribunal vai dizer o seguinte: não adianta mais eu julgar esse recurso, porque já aconteceu a prescrição. Já passou o prazo prescricional de 8 anos, porque a pena desse cara é de 3 anos. A última interrupção da prescrição aconteceu no dia em que o juiz publicou a sentença do primeiro grau. Nós não conseguimos julgar o recurso ainda. Se tivesse julgado, o acórdão condenatório também interromperia, mas como não houve a interrupção, então terá sido consumada a prescrição superveniente, porque ela vem depois da condenação de primeiro grau, mas antes do trânsito em julgado. Ela ainda atinge a pretensão punitiva, gente, porque ainda não nasceu a pretensão executória. Só vai nascer no dia em que transita em julgado a condenação para ambas as partes. Tudo bem? Então, só concluindo, a prescrição superveniente, ela só é reconhecida, só pode ser reconhecida entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado. Leva em consideração a pena concreta já transitada em julgado para a acusação. Tá certo assim? Ok? Veja só aqui algumas características da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Tem que haver uma sentença ou tem que haver uma sentença ou acórdão
penal condenatório, evidentemente que nós estamos discutindo, né? Nós estamos recorrendo, por isso que não transitou em julgado ainda. Certo? É necessário que tenha ocorrido trânsito em julgado para a acusação, no que se relaciona com a pena aplicada. Por quê? Porque na hora que transita em julgado para a acusação, não é mais possível aumentar a pena. Os prazos prescricionais são os mesmos do artigo 109 e nós vamos contar, como eu falei, a partir da publicação da sentença até o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Tá certo assim? Nós vamos só ilustrar para vocês aqui o que eu acabei de dizer. Olha só, olha aqui, olha. Voltando ao exemplo do furto. O tribunal tinha, o juízo, o Estado tinha 8 anos desde a data do fato para que a denúncia fosse recebida. Ela foi recebida em menos tempo do que isso. Na hora em que recebeu a inicial, na hora que recebeu a denúncia, nós zeramos o cronômetro. Nós ganhamos mais 8 anos para publicar a sentença. A sentença foi publicada antes de 8 anos. Nós zeramos de novo o cronômetro, só que a pena foi aplicada só de 1 ano de reclusão. Como a pena é de 1 ano de reclusão, o artigo 109 do Código Penal me diz que a prescrição se dá em 4. Então, a partir da publicação da sentença condenatória, o Estado vai ter 4 anos para que ela transite em julgado. Se passarem mais de 4 anos, terá ocorrido a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Tá certo assim? Então, a gente vai parar aqui esse nosso segundo bloco e volta daqui a pouco, continuando a nossa conversa sobre prescrição. Muito obrigado.